Mas eu ia até falar um pouquinho dessa entrada do projeto do Gelinski do CF, porque você hoje em dia é muito conhecido pelo Cash Game, mas você começou no torneio, né? Você começou jogando primeiro City Go, como você falou, e depois foi para os torneios. Como é que foi a decisão de dar essa mudança na carreira, esse novo encaminhado para tua carreira? Como é que foi? Da onde que surgiu a ideia? Foi pesquisando? Como é que foi? Cara, interessante você falar isso. Realmente, a época dos MTTs foi muito importante pra mim. O Gelinks foi um cara que me ajudou muito. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar isso, falo, porque ele me deu muita confiança. E ele via, assim, meu trabalho de background e o que a gente trabalhava, que acabou... Ele começou o time ali, Uhum. aí ele acabou terminando o time, aí eu quase fui pro Midas de novo, e aí ele acabou... Não, Zinho, vamos ficar só nós dois, então eu fico com você e a gente fica... Por uma mentoria ali. Exatamente, fiquei só eu de cavalo dele, né? Aham. E essa época foi muito importante e eu lembro que assim, a gente tinha lá um contrato de 1 ano, e eu acho que foram 9 meses cumpridos, e aconteceu assim, eu comecei a jogar ali, não lembro o que a gente jogava, sei lá, o Average Buy em 2, 3. Por aí, 5 no máximo. É, e aí, sei lá, em 9 meses eu tava jogando Average Buy em tipo 25, assim. E aí eu peguei uma downswing com ele, e eu lembro que ele tava numa época que ele queria comprar um apartamento e tudo mais, e aí ele falou, cara, eu acho que não vou conseguir mais te bequear, mas, pô, eu te indico pra todo mundo aí, se você quiser entrar. Eu lembro que o BBZ era muito forte na época, que inclusive ele tava no BBZ, Aham. e, pô, veio o que você quer fazer e tal, e foi uma época que eu comecei a... Eu não sei exatamente o que veio antes, se foi as aulas da Sensei Poker lá com o Pive, ou se foi eu começar a entrar muito no Mais EV. Mas eu sei que as duas coisas culminaram muito, assim. Uhum. Eu comecei a... Foi quando lançou a Sensei Poker, que eu acho que nem existe mais de De vídeo, vídeos, acho que videoaulas. com plataforma, não Com sei. plataforma não existe mais. Eu lembro que tinha os vídeos do Pive. Eu lembro que, tipo, assim, tinha o Pive, tinha o Yuri e tal. Uhum. E eu lembro que eu me impressionei muito com os vídeos do Pive. E ele era jogador de cash, né? E concomitantemente, não sei se essa palavra tá correta, mas ao mesmo tempo, eu comecei a entrar muito no Mais EV. E o Mais EV, eu não sei porquê, talvez seja um fórum mais antigo, ele era tipo de muitos jogadores de cash. Muito mais, com certeza. Tipo, por exemplo, tinha a galera das antigas lá, o Leonardo Bueno, tinha o próprio Diógenes Malaquias, tinha o... E aí, na época, quem tava bombando, assim, era o Sphinx, né? E o próprio LG, Aham. que é um amigo, né, hoje em dia. O Sphinx eu não conheço. Mas aí eu comecei a ser muito influenciado por lá. Comecei a pesquisar coisas de cash game e tal. E o que mais me levou, assim, a procurar isso é porque eu sempre tentei, nos MTTs, fazer o trabalho formiguinha, né? E, tipo, eu não tentava muito, não era muito obcecado pelo Big Hit. Eu jogava de manhã, eu, tipo, procurava pools menores. Eu não era muito, tipo, nossa, eu quero ganhar o Uhum. torneio gigante e tal. Eu lembro que a gente até jogava Grenal no mesmo horário, Sim, né? Que a gente sim. sempre... 5,50 R1A lá da vida. Isso. Isso, era muito massa. E, cara, aí eu falei assim, cara, eu vou tentar. Eu lembro que eu fiz até uma listinha, assim, prós e contras e tal, do cash. E aí fui falar com o Gelas, e o Gelas era muito amigo do Dan Uhum. Almeida. Eu lembro que os dois foram contra, assim. Eles falaram, cara, não faz isso, o que você tá falando? Pô, jogar no Limit Hold'em em 2016. Tinha acabado de acabar lá com o negócio do Rakeback, que deu um maior bafafá. Putz, o jogo tá morto, você vai fazer lá, sei lá, 2 BB/100 e não sei o quê. E eu fui teimoso, né? Falei, cara, vou tentar, né? Eu tava por conta, eu tinha ficado up com o Gelas até, tipo, Aham. então eu tinha um bankrollzinho. Eu falei, cara, eu vou estudar essa parada, eu vou jogar por conta. E aí eu comecei a estudar por conta, jogar por conta e, putz, assim, o jogo me apaixonou muito, assim, o estilo do jogo. Eu lembro que, cara, eu jogava Average Buy em 25 em MTT, e eu fui jogar NL2 de cash e eu não sabia o que tava fazendo, assim. Parecia que eu tava apanhando de tudo que era lugar e não chegava retinha pra começar da Resteel, A usar a Open Shove. experiência, né? Cara, era assim, tipo, toda hora tava sem bebês e parecia que eu tava, tipo, parecia que eu tava tipo, não tinha defesa, assim, sabe? Aham. Eu tava toda hora apanhando. E aí foi interessante, assim, porque eu comecei a aprender coisas novas. E aí me debrucei muito na teoria. Eu peguei o livro do Matthew Janda, que é o Applications of No Limit Hold'em. Comecei a dissecar ele, fazer planilha, fazer um monte de coisa. E comecei sozinho, cara. Foi isso. Massa.